Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Avelina, sou terapeuta de reprocessamento e esse é um vídeo para a gente estar falando a respeito da ansiedade. Primeiro, quais são os gatilhos que te levam à ansiedade? O que faço quando eu estou numa crise de ansiedade? Como sair dela? Então vamos falar sobre esses dois pontos aqui, né? Primeiro, nós temos muitas gavetas, né? E nessas gavetas estão cheias de coisas do nosso passado, de lembranças boas, lembranças não tão boas, né? E dentro dessas gavetas tem também traumas, né? Abusos. Então, assim, é muita coisa. E com certeza é alguma dessas coisas que estão lá dentro dessas gavetas que aciona o gatilho da ansiedade na sua vida. Vamos lá. Um dia uma cliente me perguntou: Lina, o que eu faço quando eu estou em um local e que eu sinto muita ansiedade? Como lidar com essa situação? O que fazer? Primeira coisa, respirar. Primeiro você vai fazer a respiração. Respirar, puxar pelo nariz, soltar pela boca, profundamente, faz umas 10 vezes. Puxa pelo nariz, segura, solta pela boca lentamente e longamente. Segundo, sai deste lugar. Vai para fora. Vai para o quintal. Se você tem plantinha, se você tem cachorro, se é um local onde tem montanhas, olha em volta. Se não, é um prédio, vai na sacada, olha a rua, veja os carros. Começa a contar os carros. Começa a ver as cores dos carros. Porque quando você faz isso, ao você sair do local aonde o gatilho da ansiedade foi acionado, você já desconecta aquele pensamento que te levou à ansiedade e ali você já, com a respiração, ali já vai te trazer uma calmaria. Provavelmente nesse local pode ter alguma coisa, alguma pessoa ou algo ali que te levou a alguma memória, alguma lembrança de situação onde talvez você pode ter tido medo ou foi uma situação que foi constrangedora. Então, assim, sempre tem algo ali de medo, porque a ansiedade nada mais é do que medo. Todas as pessoas ansiosas, elas têm muito medo. E muitas vezes esse medo, ele está atrelado a situações do passado ou do presente. Tem muitas pessoas que falam, a ansiedade é excesso de futuro, ou excesso de presente ou de passado. Muitas vezes não é do presente, porque quando você está no seu presente, é mais palpável, é algo que você consegue lidar. Mas quando você lida com situações do seu passado, que é algo que você viveu, é algo que você passou. Então, assim, quando você passou por alguma situação que foi difícil, por algo que foi muito assustador, então aí é onde dispara o gatilho da ansiedade, é onde muitas pessoas ficam paralisadas. E assim, uma outra cliente me perguntou: Lina, eu estou fazendo tratamento com psiquiatra, estou tomando medicamento. Quando eu tomo medicamento, eu fico bem. Se eu esquecer de tomar o medicamento, eu fico ansiosa novamente. O que eu faço? Outra coisa, outro ponto aqui. Porque assim, o medicamento é maravilhoso, tem que tomar sim, porque ele vai te manter calma. E o medicamento é muito importante, porque ele vai regular as suas emoções, as suas sensações. Então isso é muito importante, que você tome o seu medicamento, que você tome o seu medicamento direitinho, né? Mas o
medicamento é como um curativo. Tá ali a ferida aberta, né? Você faz um curativo, tampou, você olha, tá tudo bonitinho. Mas quando você puxa aquele curativo que você olha, a ferida tá lá, tá aberta. Então é muito importante, por mais que você está fazendo tratamento no psiquiatra, está tomando seu medicamento, as sessões de terapia, fazer terapia. A terapia é muito importante, porque a terapia, ela é aquela que vai lá na raiz do problema. Ela não vai só tampar como o medicamento. O medicamento ele tampa ali, é como se fosse um tampão. Tampou a ferida e pronto, mas ela tá ali. E quando você faz a sessão de terapia, você vai buscar aonde é que está o problema. Ali você vai aprofundar, porque não adianta eu só tampar e o problema está ali. Porque toda vez que você não tomar o medicamento, você vai continuar, vai voltar à ansiedade novamente, vai continuar ansiosa. Mas se você faz a sua sessão de terapia, você passa a se conhecer, saber como que você funciona, da onde que está vindo essa ansiedade, quais são esses gatilhos que são acionados na hora que você dá a crise de ansiedade. Então é muito importante. Aonde que você vai descobrir? Nas sessões de terapia, porque na terapia você vai aprofundar. Ali você vai atrás do seu passado, a gente vai conversar sobre como foi a sua infância. Muitas vezes a infância foi maravilhosa, mas às vezes teve uma experiência de uma adolescência meio complicada, ou talvez um relacionamento, um casamento também que não foi legal. Então assim, e quando você vai lá e faz a sessão de terapia, ali você descobre de onde que vem, e ali você vai trabalhar o problema. E muitas vezes você tem medo de falar de algum problema, de situações que foi dolorosa na sua vida, porque quando você lembra, aquilo ali te traz dor. E ali, como o nosso cérebro, ele é atemporal, para ele não tem passado e nem futuro, para ele só tem o presente. Então assim, por mais que a situação aconteceu lá no seu passado, você lembrou hoje, você vai sentir a mesma dor. Você está fazendo uma sessão de terapia, você lembra de algo que foi muito doloroso lá atrás. Quando você começa a pensar, que fala, vai lá, vai buscar, e que você começa a pensar naquela situação, você sente toda a dor. Se foi uma comida, você vai sentir o cheiro, o sabor. Se é um perfume, você vai sentir também o cheiro daquele perfume, independente do que quer que seja, porque a nossa mente é assim. Nosso cérebro, ele é atemporal, como eu já falei. Para ele não tem passado. Por isso que é tão doloroso quando você tem um trauma do seu passado e que você toca ali no futuro, ou que você se depara com alguma situação que te lembra aquele passado, é onde você aciona o gatilho da ansiedade, é onde você vai ter aquela crise de ansiedade, porque muitas vezes aquilo foi muito doloroso, aquilo foi muito triste, e aquilo muitas vezes te deu muito medo. Ou talvez no seu dia a dia você tem muito medo que aquela situação volta novamente, ou que você passa, ou que você venha passar novamente por aquela situação, ou que aquilo aconteça de novo. Então assim, e aí o que acontece? Ativou o gatilho da ansiedade, ela vem com tudo, e ali é onde você tem todas as sensações, muitas vezes calafrios, né, tremor, aceleramento no coração. A maioria dos sintomas é aquela falta de ar, né? Parece que você não vai conseguir respirar e você puxa e parece que não tem ar. E é horrível ficar com essas sensações. É onde você vai lá, respira, fala para o seu cérebro que tá tudo bem, vai fazendo a respiração, tá tudo bem, isso está no meu passado, não vai acontecer nada, tá tudo bem. E ali você começa a voltar, porque ali você, e fora a respiração, sai, como eu já falei no início, saia do local que você está. Porque quando você se move, você saiu, você desconecta aquele pensamento, você vira essa chavinha ali que estava conectada naquele pensamento fixo de algo que você tem medo ou que você não gosta.
E ali você saiu, distraiu, olha para algo. E é por isso que é muito importante você ter um acompanhamento terapêutico, né? Tá fazendo uma terapia, para que você possa, em algum tempo, você não precisar mais tomar medicamento. Porque ali você está tomando medicamento e você está fazendo essa terapia, você está trabalhando, né? Aquela dor, você está trabalhando aquele sentimento que te leva ao gatilho da ansiedade. Por quê? As cicatrizes, os traumas, você só vai conseguir curar ele falando, ressignificando, reprocessando, lidando todas as sessões de terapia, vivenciando aquilo, lidando com aquela situação, que é para que aquilo não venha te causar mais dor, para que aquela situação, quando você lembrar ou quando você contar, você não sofrer mais. Você poder falar como se fosse você contando algo normal e que aquilo não venha te trazer ansiedade, não venha te angustiar. Então é isso, a importância das terapias, é fazer com que você lida com aquela situação. E assim, nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas andam muito ansiosas, um mundo muito ansioso. Por quê? As pessoas estão muito em busca do prazer rápido, da sensação rápida, essa busca desse prazer rápido, da sensação boa rápida, igual as redes sociais, né? O tempo todo você pega o celular ali, é só passando tudo muito rápido para poder, né? E se você vai para os streaming também, assistir um filme, alguma coisa, mas por que a gente tem tanto e anda tão ansioso? Exatamente por isso, porque tem muito, quando você tem muitas opções, você não sabe o que escolher. Muitas vezes você senta com a sua família para procurar um filme ali para assistir, né? E você passa. O fato de ter muitas opções, você não consegue escolher rápido, demora para escolher. Quando vai escolher, muitas vezes a pessoa nem quer mais assistir, demorou demais. E é isso, e você vai nas redes sociais, você tá ali, tá vendo algo, daqui a pouco você já tá subindo. Se alguém grava um vídeo que demora muito, não tenho paciência. E aí teve uma pessoa que falou pra mim, nossa, ela também grava vídeos, e ela falou assim, nossa, tá difícil gravar vídeo, porque se você grava um vídeo longo, as pessoas não vão querer assistir, não vai assistir. Eu falei, mas e aí você fica. E aí com isso ela estava entrando em uma crise de ansiedade muito grande. Eu falei, mas espera ainda, você está com ansiedade porque o seu conteúdo é longo e você não. E assim, você não quer gravar, você está gravando eles curto, porque só que nos curtos você não coloca tudo ali que você queria colocar, né? E isso está te deixando ansiosa. Então, mas peraí. Se o seu vídeo, se o seu conteúdo é legal, então você tem que colocar ali. Se o vídeo vai ficar um pouquinho longo, claro que muitas pessoas não vão ver, mas aquelas pessoas que precisam, que gostou daquele tema, que aquele assunto tem a ver com a vida dela ou de alguém que a pessoa conhece, a pessoa vai assistir até o final. Então você não tem que se dobrar para caber dentro da caixinha de ninguém. Outra coisa que dispara muita ansiedade nas pessoas, essa de você ter que estar sempre fazendo para estar agradando o outro, tá sempre se dobrando para caber dentro da caixinha do outro. Não, você não precisa se dobrar para caber na caixinha de ninguém, para que você tenha migalha de amor, para que você tenha atenção, para que você encaixe ali na vida do outro, para que você tenha atenção, ou que a outra pessoa gosta de você. Você não precisa disso. Você tem que ser você. Você tem que caber na sua caixinha, você tem que ser exatamente como você é. Outras situações também de pessoas que muitas vezes falam, nossa, eu sou uma pessoa ansiosa porque eu não tive uma infância muito fácil. Na minha infância, meus pais nunca me elogiou em nada, nunca prestou atenção em mim. E com isso, cresce também os adultos, como eu já falei em alguns vídeos para trás, frustrados, porque nunca teve o acolhimento daquele pai, o olhar daquela mãe, sabe? E isso é muito importante, gente, que os seus filhos sejam vistos, que a sua esposa seja vista, que o seu esposo seja visto, sabe?
Se sua esposa foi lá, cortou um cabelo, nota, se fez um cabelo, observa. Que muitas vezes as mulheres estão passando a batida nos seus casamentos, os seus maridos também, sabe? Mas muito mais as mulheres, pelo fato das mulheres serem muito mais vaidosas, isso antes também, né? Porque tem muitos homens que são muito vaidosos, e isso é muito bom. Significa que você se gosta, que você se ama, tem que ser vaidoso mesmo, porque quem tem vaidade se cuida, gosta de você, então isso é muito bom. Só que essas pessoas que nunca foi vista em casa, que tá sempre buscando fazer algo para estar agradando, buscando migalha de amor, migalha de atenção, muitas vezes no trabalho sofre porque cresce aquela pessoa com aquela autoestima baixa, com aquela dependência, e gera também dependência emocional. Porque ali você fica uma pessoa totalmente dependente, está sempre à disposição do outro, buscando uma migalha, uma atenção, que alguém te veja, que alguém note que você fez um trabalho legal, sabe? Mas muitas vezes ali não vai vir, não vem. Porque muitas vezes quando você faz um trabalho certo, as pessoas não veem, mas quando você faz algo que não foi legal, ali muitas pessoas vão ali para dizer que aquilo ali não está certo, né? Mas se você pode reconhecer, chamar a atenção de algo que não está certo, você também pode elogiar quando o seu funcionário, quando a sua esposa, seus filhos faz algo que foi legal, e elogiar e falar: nossa, filho, poxa, que legal, isso foi muito bom, nossa, que bom, eu estava fazendo algo que você veio, me deu a força, olha, foi muito bom, sabe? Busca reconhecer o que os seus filhos fazem. Tem muitos adultos que estão aí doentes emocionalmente por causa das suas infâncias, por causa que nunca se sentiram vistos nem olhados pelos seus pais, pelos seus familiares, e muitos saíram de casa cedo, teve umas vidas muito duras, de muito sofrimento, de muita superação e não superação, que são traumas ali que estão guardados e que acaba muitas vezes fazendo com que essa pessoa tenha uma vida muito difícil. Então assim, vamos prestar atenção nos nossos, prestar atenção no outro, reconhecer e parar dessa busca de dopamina, desse prazer líquido, desse prazer que passa muito rápido, e ali você, muitas vezes, você cai na dependência, porque você vai ficar dependendo daquilo. Assim, vamos se cuidar, vamos buscar de algo mais que nos traz prazer, mas que não seja esse prazer rápido, algo que seja de fato significativo, algo bom. Ou alguma situação que você está vivendo ali também dá ansiedade. Até o fato de você pensar que você tem que fazer uma dieta também gera ansiedade. E o que acontece? Quando você está ali com crise de ansiedade, você está ali com ansiedade, o que acontece? Você acaba comendo mais, porque você come mais rápido, você não consegue saborear muito, você come uma coisa aqui, daqui a pouco você já pega uma outra ali também, e muitas vezes você pega, tá comendo que não tá nem percebendo, nem vê, nem viu. E você pensa que não, ai meu Deus, já comi o que eu não devia, o que eu não queria, e foi, por causa da ansiedade. E aí vem a dificuldade da perda de peso. Por isso que tem que tratar a ansiedade. Tratar com os medicamentos que for preciso, mas primeiro você tem que passar no psiquiatra, ele vai te medicar, e ali depois de você estar ali sendo medicada, fazer as sessões de terapia, faz um tratamento terapêutico ali, para estar sabendo lidar com as suas situações, com as suas emoções, o que está acontecendo, para que com todo esse conjunto você poder, né, tá se libertando do medicamento. Porque quando você passa a se conhecer, o conhecimento ele liberta, né? Quando você se conhece, você sabe o que fazer para que você possa não ficar ansiosa. Você sabe o que fazer, aquilo que te causa ansiedade, você já começar a conversar com aquela ansiedade, com aquela situação que dispara o gatilho da ansiedade em você. Você começa a conversar, o que acontece? Tem outra situação que é muito bom também para você lidar com a sua ansiedade. Quando você também está na crise de ansiedade, se você faz a respiração e usa o 3P, se coloca numa terceira pessoa ou numa segunda pessoa, começa a conversar com você, né? Se coloca, veja você, observa você na situação e você fora.
em 3 pessoas, né? E ali você conversa com a sua ansiedade, começa a conversar o porquê daquilo, daquela situação. Acolhe essa ansiedade, esse medo, porque a ansiedade é medo, é um trauma. Acolhe, diz que tá tudo bem, eu agora sou adulto. Porque muitas vezes são os traumas da infância, por isso que você tem que falar, eu agora sou adulto. Ou mesmo se você é adulto, foi alguma situação que aconteceu, eu agora já sei lidar com essa situação, sabe? Eu tenho ferramentas para lidar com isso, então acalma, eu não preciso ficar ansiosa. E ali você vai respirando, daqui a pouco você vai sentindo aquela calma e fica tudo bem, tá bom? E quem precisar de fazer uma sessão de terapia ou quiser estar marcando, agendando, vou deixar o número nos contatos. E precisando de ajuda, tamo junto.